Bom, Bagatoli, uma eleição, ou seja, um mandato, não depende só de você. Então, a gente precisa calcular os pós e os contras. Então, minha pergunta, entenda. O atual governador Marcos Rocha, nem sonhava em ser eleito, de longe. Então, ele foi eleito na onda Bolsonaro, na eleição passada. Ele assume isso. E como também o estado de Rondônia conhecia o Bagatoli, e o Bagatoli, com esse apoio também, acabou ganhando uma repercussão. Falou, Vilhena conhecia, mas eu estou falando do estado todo como politicamente. Então, despontou politicamente como a liderança. E para um nome até para o estado desconhecido, ficou em terceiro lugar. E por pouco, não por os 30 mil votos, me parece, não ficou com a vaga do que o Confúcio acabou galgando a vaga, sendo que o homem era governo do estado, enfim. Então, já era conhecido. Então, não aconteceu em 2018 conforme eles esperavam. Então, o Expedito é que esperava ganhar o governo, a gente achava também que era daí. Ele acabou dando Marcos Rocha para o governo federal, deu Bolsonaro, até aí parece que deu a lógica por causa da onda. A minha pergunta é a seguinte: o senhor fez, eu acompanho suas entrevistas, e todas elas alinhado ao Marcos Rogério ganhar e ao Bolsonaro ganhar. Vamos imaginar um cenário em que ganhe Lula e ganhe Marcos Rocha, ou Léo Moraes, ou Daniel, um outro candidato que não seja Marcos Rogério. Qual seria a sua proposta? Primeiramente, eu quero dizer para você, Josué, que se o Lula ganhar uma eleição, vai ser um desastre total. Não só para o Brasil, mas para a nossa economia total. Porque não é possível que tudo que aconteceu, toda essa roubalheira que aconteceu nesse país, todo mundo está indignado de ele voltar. Se a esquerda, se o Lula ganhar essa eleição, nós nem podemos imaginar. Certamente, vocês querem ter a cópia do Brasil, nem vai adiantar o Bagatoli ser senador. Eu não acredito que o Bagatoli, senador da República, vai ter condição de fazer alguma coisa. Agora, se tiver uma união de senadores, deputados federais, lá em Brasília, mas pelo que eu vejo, eles têm a maioria tem o rabo preso. Esse que é o problema. Aí é que mora o problema. Por isso a reeleição do Bolsonaro. Por isso que precisamos que o presidente ganhe. Aqui no estado, caso o Marco Rocha ganhe a eleição, o Marco Rocha, ele entrou naquela onda Bolsonaro. Igual, ele passou para o segundo turno, e ele passou para o segundo turno também naquela situação que o Assir foi com liminar e acabou desistindo na última hora, e, aliás, a justiça tirou ele fora, e aí ele acabou indo para o segundo turno. Agora, temos três candidatos para escolher aí. Nós temos o Léo Moraes, temos o Marco Rocha e temos o Marco Rogério. Entendeu? Quando eu falo para você do Marco Rogério, eu acho que o mais preparado, assim, o mais que vai ouvir o setor produtivo é o Marco Rogério. Aí, o problema do Marco Rocha, nada contra o Marco Rocha, não tem nada contra. Ele está lá no governo porque teve uma grande contribuição do Bagatoli naquela eleição. Vocês sabem disso. Sim, entendeu? Eu estava junto, foi uma questão. Quem colocou ele lá, eu ajudei na época para poder colocar ele, porque era um militar, foi colocado um de Porto Velho, que faziam 20 anos que Porto Velho não tinha mais um governador, e ele acabou ganhando a eleição. Se ele ouvir o setor produtivo desse estado, ele pode fazer um bom governo. Agora, da forma que ele faz, ele não aparece nos municípios. Ele só veio aparecer, ele só foi ver os municípios agora. Tem município que esse homem não colocou os pés, tem distrito que nunca viu. Então, quer dizer, um homem que é gestor, não conhece a sua equipe, não conhece os seus municípios, não conhece o problema da sociedade, o problema dos municípios, o problema da população, e ele só vai vir agora para ir para uma reeleição. Eu tenho muito receio de nós entrarmos num caos total se esse homem for reeleito. Mas, se ele for reeleito, a população, os deputados, nós precisamos ter uma Câmara, uma Assembleia Legislativa, por isso está aqui presente com nós, agora nesse momento, o bombeiro Generildo, que é aqui de Médici, igual eu falei já para vocês, eu gostaria muito que ele fosse o deputado estadual aqui da região, e que essas pessoas, esses deputados cobrem, porque você sabe que o que faz, qual que é a função
de um deputado estadual é cobrar, é legislar. Então, ele tem que cobrar os atos do governador. Então, se nós tivermos uma Assembleia Legislativa forte e que queira defender o Estado de Rondônia, queira defender o povo de Rondônia, poderá cobrar, nesse mesmo fundo, sendo o Marco Rocha. Mas eu ainda falo para você, eu sou fiel, estou no PL e acredito que o Marco Rogério possa fazer um bom governo e vai fazer um bom governo, porque nós vamos cobrar, o setor produtivo vai cobrar. Me permita só um ponto. Eu sei que o senhor abraçou a causa, e o senhor disse, e é verdade, agradeço primeiro ao Bolsonaro, a Deus, ao Bolsonaro, e depois ao senhor que fez uma campanha ferrenha em favor do governador Marcos Rocha. Mas o senhor não teme, assim como o senhor confiou no Marcos Rocha, o Marcos Rogério também te decepcionar? O ser humano, a gente nunca sabe qual que é o fundamento dele. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. Isso é óbvio, entendeu? O que eu posso acreditar totalmente, 100%, é no Jaime Bagatli. Porque se você conversar com os meus funcionários, nós temos hoje o grupo, eu tenho 300 funcionários. São unânimes. Eles gostam demais. Por quê? Por que eles são ligados ao patrão? Porque existia sempre uma teoria que dizia o seguinte, que funcionário não votava em patrão. Meus funcionários é totalmente o contrário. Contei hoje de manhã, inclusive, lá para o Edinaldo, tem um plano de saúde eu fiz para eles, porque não é justo com essa saúde que nós temos. Foi um outro custo que a empresa teve, que o grupo teve, pouquinho de participação do funcionário, uma boa parte de participação da empresa. Para que eles tivessem uma saúde de qualidade, tive que ir para a iniciativa privada, com saúde privada. Então, eu quero dizer para você, você só conhece um homem quando você dá poder para ele na mão, a partir do momento que você dá o poder. Mas eu acredito piamente que o Marco Rogério não irá, entendeu, fazer um mau governo, porque ele sabe, está o Bagatli, está o Neudi, está a ProSoja, está o pessoal do café, está o pessoal do leite, tem muita gente do setor produtivo do Estado, tem muitos médicos que são da medicina, que eles sabem o que precisa fazer na parte da saúde, na parte da educação. Então, se ele trair, ele vai trair um grupo inteiro desse, entendeu? E eu acredito muito. Ele é estudado, ele é um homem culto e sabe, e ele ajudou muito o presidente da República naquela questão da CPI, mas o que ele tem que saber é que agora é executivo, e executivo é executivo. Na verdade é o seguinte, eu poderia ser um candidato ao governo, mas eu nunca quis ser candidato ao governo, porque eu sei o que é executar, mas eu sei também que eu posso contribuir muito, mas e muito, com a população do nosso estado de Rondônia, lá no Senado da República. E para terminar, eu confio que o Marco Rogério